Shalom, Haverim vehaverot. Olá, amigos e amigas, Brohim Habaim. Bem-vindos a mais uma aula de hebraico. Hoje, nossa terceira e última parte, né? A nossa última aula sobre o artigo definido, tá bom? Dividimos aí essa aula em três partes. Tivemos aí aula um, aula 2 e, por fim, a aula 3, tá? Peço que, se você ainda não assistiu a aula um e a aula 2, por favor, procure esse vídeo, tá? Os dois vídeos já estão disponíveis aí no YouTube. Procure e assista antes de você ver esta aula, tá bom? Nós falamos aí primeiro, só fazendo um lembrete rápido. Nossa primeira aula foi sobre artigo definido antes de todas as não guturais, ou seja, começou uma palavra que não seja uma consoante gutural, a forma do artigo definido será re mais patá mais daguesh na próxima consoante. Lembram disso? Já é para vocês terem aí memorizado essa forma do artigo, ok? Então, começou uma palavra com uma consoante mem, com a consoante bet, com a consoante tete, qualquer que seja a consoante, tá? Que não seja, tá? Desde que não seja uma gutural, a forma do artigo definido será re mais patá mais daguês forte na próxima consoante. Beleza. Falei também para vocês que se a consoante a qual começa o substantivo, a palavra, ela já tiver um dagueche, como no caso das consoantes do grupo Begat Kefat, lembra? Bet, Gimel, Dalet, tá? Então, todas essas consoantes que fazem parte do grupo Begat Kefat, que já tem um dagueche lene, tá? A forma do artigo definido será o quê? A mesma, re mais patá, e o dagueche já se encontra nas consoantes, ok? Porque vocês já sabem que toda palavra iniciada com uma das consoantes do grupo Begat Kefat, ela leva sobre si um dagueche lene, ok? Um dagueche lene. Mas a partir do momento em que você acrescenta o artigo definido, que é o re mais patá, esse dagueche automaticamente ele será transformado em um dagueche forte. Beleza? Beleza. Falamos sobre isso aí também. Falamos também sobre a exceção iode, né? Mas Shivá simples. Começou uma palavra com iode, Shivá vocálico, Shivá simples. A forma do artigo definido também será o quê? Re mais patá, porém sem o dagueche, ok? Re mais patá, sem dagueche na próxima consoante. Então, pedi para vocês memorizarem essas três regrinhas aí, foi a nossa primeira aula, né? Começou uma palavra com iode, acompanhado de um Shivá simples. A forma do artigo definido será o quê? Re mais patá, sem o daguejo, tá bom? E, às vezes, mem mais Shivá. Então, isso é poucas palavras que terão essa exceção aí, tá? Do mem mais shivá. É raro, raro. Então, foca no iode, tá bom? Que é o iode mais shivá simples. Começou uma palavra com iode e shivá, a forma do artigo é re mais patá, sem daguesh, tá? Diferentemente das duas primeiras regras que eu mostrei para vocês, que diante de todas as não guturais, a forma do artigo será re mais patá mais daguesh, né? Diante aí de todas as consoantes do grupo Begato Kefat, também será Re mais Patá e o Daguesh que já se encontra nessas consoantes, né? Falamos aí também, pessoal, sobre as guturais, né? Começamos aí a nossa segunda, foi a segunda aula sobre o artigo definido, a parte mais complexa do artigo, são as guturais. Então, nós falamos aí sobre artigo definido antes de Aleph, né? A Aine, tá feinha aqui, né? Mas dá para entender. E
res. Então, artigo definido antes dessas três consoantes, a forma do artigo será re mais câmetes. Mudou aí a vogal, tá bom? Não é mais um patá, e sim um câmetes, tá bom? Antes de aleph, ain e resh. Falamos sobre isso. Então, beleza. Falamos também sobre artigo definido antes de re e antes de ret, tá? Antes de ret e re, a forma do artigo será re mais patá, sem o dagueste, porque eu expliquei para vocês que essas duas consoantes, elas já nasceram duplicadas, elas sofrem aquilo chamado de reduplicação virtual, tá? Clareou sua mente? Sim, né? Então, falamos sobre essas duas consoantes que já nasceram duplicadas e a forma do artigo é re mais patá, sem daguesh, tá bom? Então, falamos também sobre outra regrinha muito fácil, tá? Antes de rete ficou feio, né? Deixa eu desenhar aqui. Estou usando o mousezinho aqui, mas dá para desenhar, mesmo feinho, né? Antes de rete, né? Acompanhado aí de um cametes, Ratef Kamates, tá? É um Shivá composto de Kametz, que sempre será O, tá, pessoal? Shivá composto de um Kametz, tá? Aqui, ó, sempre será O. Então, quando começar uma palavra com que se inicie com het, e Shivá composto de Kametz, a forma do artigo definido será sempre re mais segol, tá bom? Então, é uma regra fácil, tá? Não esqueçam desse detalhe. Diante de rete mais Shivá composto de Kametz, tá? Que é o que aqui, gente? Como é que pronuncia? Ro. É ro. Então, a forma do artigo definido será sempre ré, ou seja, re mais segol. Então, essa foi a nossa última explicação aí sobre o artigo definido, e hoje estaremos dando continuidade, entrando aqui no artigo definido, parte 3, tá? As guturais, tá, gente? São guturais, então prestem bastante atenção, porque, como eu falei para vocês, o caldo vai engrossar, né? Então, fique atento aí, porque mudanças acontecem aí diante dessas guturais, dependendo aí da vogal que acompanha, dependendo aí da tonicidade, então fiquem atentos. Vamos aqui, então, dar continuidade. Agora, lembra que eu falei para vocês que diante de re e de rete, a forma do artigo era re mais patá, né? Beleza. Agora que antes de re, perceba que é re, mas o que muda aqui, entrou de diferente aqui, foi a vogal A, tá? A vogal A. Ou seja, antes de re mais câmetes, ou aine mais câmetes, ou seja, seguido por uma vogal A, ó, antes de re e aine, acompanhado de uma vogal A, átono. O que que é átono, pessoal? Não tônico, ou seja, começou uma palavra com re ou com aine, acompanhado de um A, e a sílaba tônica não é aquela, qual começou ali, começou, tá bom? Não tônica, tá aqui, ó, átono, átono significa o quê? Não tônico. Então, quando começar com essas duas consoantes seguidas de um A, o artigo definido assume a forma de quê? De ré. Também é de ré. Olha que facilidade aí, né? Vocês viram aí que está dando tudo, quase tudo ré. Quase tudo ré. Então, antes de re mais câmetes, aine mais câmetes, ou seja, seguido de um A átono não tônico, o artigo assume a forma de ré, ou seja, re com segole. Beleza? Beleza. Ah, professora, eu não sei onde é que está a tônica da palavra, então vamos estudar, né? Vamos aprender muito vocabulário aí, né? Eu pronuncio muito em todas as minhas aulas, tem muito vocabulário. Dá para vocês aprenderem aí bastante vocabulário e veja a minha pronúncia, aonde que eu dou ênfase. E também eu vou gravar uma aula mais específica, tá, pessoal? Falando sobre a sílaba tônica. Geralmente, já vai uma dica aqui para vocês, anotem aí. Geralmente, a sílaba tônica está no final de uma palavra. Geralmente, isso não quer dizer que é sempre lo, ok?
Não é sempre, mas geralmente é no final da palavra. Aí, quando é que vai estar no início? Palavras segoladas, lembra lá? Palavras segoladas, gente, começou ali com dois segolim, tá? Como Meller, né? Por exemplo, como Kessef, né? Então, aí começa com dois segol. Sempre a sílaba tônica estará aonde? No primeiro segol, tá bom? Outra sílaba tônica, pessoal, outra forma monossilábicas. Pronto, todas as monossilábicas, gente. Onde é a tônica? Se só tem uma sílaba, é aquela dita cuja. Então, fiquem espertos. Outro macete aqui para você que lê bastante aí sua Bíblia, seu Tanar. A sílaba tônica, gente, é a coisa mais simples e fácil do mundo para você identificar a sílaba tônica na leitura. Quando você estiver lendo ali, perceba que o que tiver de sinal ali, sinal diferente, que não seja um massorético ali, uma necudote dessa que você já conhece, o que tiver de sinal em cima da consoante ou embaixo da consoante, pessoal, 99% ali naquele sinal está a sílaba tônica. Observe a sua Bíblia, é cheio de sinal. Quando não é dois pontos em cima de uma consoante que parece um chivá, mas não é, tá ali uma sílaba tônica, um tracinho que é um siluque, né? Um siluque, o tracinho ali é, ao ladinho de uma vogal, siluque, tá? Estou falando do siluque, não estou falando do méteg, estou falando do siluque. A sílaba tônica estará ali, uma aspazinha, uma vírgulazinha, tem nome todos esses sinais, tá? Mas eu não vou falar sobre isso aqui agora. Onde tiver uma vírgulazinha ali, gente, ou um átena, né? Um átena, que é esse acento assim, ó, um átenazinho, ou assim, ó, mas tá feio, né? Embaixo ali, ao lado de uma vogal, tá? Ficou feio, né? Ficou. Mas dá um desconto aí, porque eu tô usando o mouse, tá, pessoal? Um átena, tá lá, ó, ao lado da vogal, ali tá a sílaba tônica, gente. Então, tá cheio de como é que se diz ali, indicações, indicando ali para você que é a sílaba tônica. Claro que ali é uma vírgula, ali é uma pausa na leitura, tá? Mas sempre está indicando ali também que é a sílaba tônica. Tá? Pegou aí o macete? Gostou desse macete? Quando você estiver lendo a sua Bíblia, quando vocês virem ali um sinal diferente, que não seja um acento desse aqui, um sinal massorético, uma nicudote, você já sabe que ali está a sílaba tônica. Então, fica ligado aí. Pronto, já falei para você onde está a sílaba tônica. Então, vamos lá. Ainda lembram do que eu falei aqui, dessa regra? Já esqueceram, né? Todo mundo esqueceu. Vamos lá, que eu vou explicar novamente. Antes de re mais câmetes, ein mais câmetes, ou seja, pessoal, antes de re e ein, seguido por um A, uma vogal A embaixo dele, átono. O que que é átono? Não tônico. Começou uma palavra com uma dessas duas consoantes e não é a tônica, e você inseriu ali o artigo definido, a forma do artigo será ré, ré mais segole. Exemplo. Temos aqui, ó, presta atenção na minha pronúncia aqui. A far, onde é que está a sílaba tônica, pessoal? A far, onde eu dou mais ênfase, onde eu estou dando mais ênfase. A par está aqui, ó, far, a sílaba tônica. Então, veja bem, começou uma palavra com eine, seguido de um A, átono, não tônico, porque aqui não está o tônico, a forma do artigo será o quê? Será re, olha lá, re mais segol. Rê mais Segona, tá? Feio, né? Eita bagaça, mas a gente conserta aqui agora. É o mouse, pessoal, não é eu não. É o bichinho torta tudo aqui, não é fácil não. Vamos lá, menorzinho que vai bem. Rê mais Segona. Então vai ser o quê? Reapar. Reapar o pó. Aqui é o, você já sabe que o artigo definido é o, é a, é os ou as. Então, aqui é o pó. O pó. Reafar o pó. Beleza? Então, a sílaba tônica, né? Tá onde aqui? Tá no final. Então, se começar uma palavra com um AINE não tônico, claro que seguido de quê, gente? De um A. Prestem bastante atenção para vocês não confundirem com aquela primeira regra que eu falei para vocês sobre as guturais, que diante de Aleph,
diante de eine e reche, a forma do artigo será re mais comet, tá bom? Só que presta atenção que lá eu não expliquei, não especifiquei para vocês qual vogal estaria aqui embaixo, né, do Aleph ou do Ain, tá? Se for um serê, Floriza, é re mais comet, criatura. Re mais comet, né? Se for aqui um segole. Lembrando que essas consoantes guturais preferem chivás compostos, tá bom? Chivá composto. Mas já estou dando a dica aí. Eu não falei nada sobre o câmetz, sobre a vogal A. Então, começou com um AINE, tá aqui o AINE, tá? Não tônico, ó, não tônico. A forma do artigo definido será re mais segol, reafar. Tá aqui, ó, reafar. O pó. Beleza? E começou com um re, ó, re com o que, gente? Com câmetz não tônico, ok? É harim, tá? Perceba que aqui eu não pronunciei afar. Não, se eu pronunciasse afar, a sílaba tônica seria no início, né? Afar, dou ênfase no A, mas não é assim. Aqui em cima é o quê? Apar, par, apar, dou ênfase aqui, tá? Então, diante de A e não tônico com vogal a forma do artigo será ré, beleza? Começou aí com o nosso re, não tônico também, ó. Começou com o re, harim, que é montanhas, plural aí, tá? Montanhas, harim, re mais câmetz, ou seja, um re mais a vogal A, não tônico, átono, a forma do artigo será o quê? Re mais segol, re, harim, as montanhas. Viu só como foi fácil? Cuidado para não confundir com aquela regra que eu falei para vocês que antes de reten e antes de re, mas eu não especifiquei a vogal, presta atenção. A forma do artigo seria re mais patá sem dagueche, porque essas duas consoantes já nasceram duplicadas. Ou seja, como se tivesse ali um dagueche implícito nessas duas consoantes. Não falei de vogal. Agora eu estou falando que quando começar uma palavra com o re, seguido aí por um a, átono não tônico, a forma do artigo será ré, re mais segol, ok? Fui clara, pessoal. Fui clara. Não falei nada aqui sobre um ret ainda, mas vou falar agorinha. Presta atenção, presta atenção. Vamos lá, então. Pegou aqui a visão? Pegou, né? Antes de re mais câmetz, eine mais câmetz, átono, não tônicos, a forma do artigo será re mais segol. Pronto. Mais uma regrinha aí, espero que vocês memorizem, porque vão precisar. Vai ter conteúdos aí, gente, aulas que nós vamos depender muito dessas vogais do artigo, de você ter segurança total, tá bom? Total. Então, vamos lá. Mais uma regrinha, agora é o RET. Presta atenção. Falamos do re, né? O re, lembra que diante de re e diante de rete, só eles dois, a forma do artigo seria re mais patá sem dagueche, porque eles já nasceram duplicados. Mas diante de re mais a vogal a, átono, não tônico, a forma do artigo é ré. Isso mesmo, ré. E diante de rete mais câmetz, Floriza? Diante de rete mais câmetz, independente dele ser tônico, acentuado ou não, o artigo definido também será o quê? Ré. Presta atenção que eu estou falando quando ele for acompanhado de um A, de uma vogal A, pessoal. Cuidado para não confundir aí. Se começar com um segol, Floriza, aí você já sabe que a forma do artigo definido, criatura, será re mais patá sem dagueche, tá bom? Começou aí com um rete e um câmetz, independente de ele, do rete, ser tônico ou não, tá? Seguido por um A acentuado, ou seja, tônico ou não tônico, o artigo será
Ré também. Olha que legal. E quase tudo é ré, né? Tá tudo no ré aí. Mas não é o ré daquela nota musical, não, tá? Mas se você puder fazer uma canção para que essa regra entre, fixe na sua mente, fique à vontade. Faça uma canção aí com um tom, né? A nota ré, o ré, né? Vamos lá. Então, entenderam? Vamos aqui ao exemplo. Eu tenho aqui uma palavra, ó. Olha só o que eu falei, tônico ou não. Raham. Onde é que está a tônica aqui? Sábio. Raham. Eu tonifiquei o ram. Então, você já sabe que não é tônico, né? Não é tônico. Então, a forma começou com o quê, gente? Re mais câmets, não tônico. Poderia ser tônico? Poderia. E a forma do artigo seria o quê? Re mais segolo do mesmo jeito. Para o rete. Rete mais a vogal A. Então, raham é sábio. Se eu quero dizer o sábio, re, raham. É raham, o sábio. É raham, o sábio. Ok? Facinho, né, pessoal? Facinho. Para você ir pegando aos pouquinho, uma regra por dia, eu creio que dá para você fixar melhor, tá bom? É, é mais complexo quando você tenta aprender todas as regras num único dia. Isso é impossível. É impossível, pessoal. Não queiram aprender todas as regras em um único dia, tá? Não adianta bombardear a sua mente com regras gramaticais, principalmente artigo definido. São muitas regrinhas complexas nas guturais, né? Então, eu já gravei uma aula falando sobre as guturais, um estudo completo aí, gente. Tá aí, ó, na aula de alfabetização. Tem uma playlist lá, ó, bonitinha. Assista, tá bom? Assista essa aula sobre as guturais, tá? Então, foi fácil, né? Foi fácil. Agora eu vou trazer para vocês pérolas. Vou trazer logo todas as pérolas aqui, para a gente encerrar logo essa aula aqui, em apenas 3 aulinhas do artigo definido, tá bom? Agora eu vou trazer pérolas para vocês. O mais importante aqui sobre o artigo definido eram esse conteúdo que eu vos mostrei, tá? Vos ensinei na primeira e segunda e essa terceira aula. Agora fiquem atentos às pérolas que vocês irão receber de agora em diante, tá? Então, espero ter sido clara. Volte essa aula, assista, reassista, quantas vezes forem necessárias, tá? O importante é você aprender, nem que seja uma regra por dia. Dá para você aprender aí durante a semana, uma regra por dia. Foca, tá? Até você conseguir fixar todas elas. Vamos precisar, vamos precisar. Então, vamos dar continuidade agora a pérolas. Vamos, vamos. Pronto, findaram-se as regras gramaticais, regras lá do artigo. Agora vem pérola para vocês, tá? Pérolas. Vamos lá. Quando uma palavra hebraica começar com uma das consoantes guturais, tônicas, ó, acentuadas, começar com um aine, com um re, ou com um aleph, ó, presta atenção aqui, tá? É pérola isso aqui, tá? Você não vai achar isso aí não no YouTube, tá? Ninguém vai ensinar isso aqui. Pode ser que alguém ensine a partir de hoje. A partir do momento que assistiram essa minha aula, pode ser que vá chover aí de professores no YouTube ensinando sobre isso aqui. Eu nunca vi, tá? Eu nunca vi. Nem, vamos lá. Quando uma palavra hebraica começar com uma das consoantes acentuadas, guturais, tá? Tônicas, Ain, Re e Aleph, isto é, sendo a sílaba tônica, a vogal Kametz do artigo definido, ó, a vogal do artigo definido, vocês já sabem que antes de Aleph, antes de Ain, tá? Vocês já sabem que a forma do artigo definido será o quê, gente? Será Re mais Kametz, tá? Kametz, tá bom? Presta atenção. Tônicos. Começou uma dessas palavras aqui, com uma dessas consoantes, sendo ela a sílaba tônica, pessoal, independente da vogal que esteja embaixo, tá bom? Sendo ela tônica, presta atenção, a vogal camet do artigo definido
se transfere para a sílaba tônica inicial da palavra, substituindo a vogal da palavra original. Olha que interessante isso aqui. Vamos lá, vamos explicar outra vez. Antes, tá? Olha só, quando uma palavra hebraica começar com uma das consoantes guturais acentuadas, com uma das palavras Aine, Re ou Aleph, isso é, sendo tônica, tá? No início da palavra tônica, a vogal câmetz do artigo definido, ele se transfere para a sílaba tônica inicial da palavra, substituindo a vogal da palavra original. Vamos aqui ao exemplo. Lembra da palavra terra, Eretz? Lembra de Eretz? Lá em Bereshit, Bereshit fala o seguinte: Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Haaretz. Lembra por que que não é Haaretz? Não era para ser Haaretz, pessoal. Eretz é terra, né? Aí acrescentou-se o artigo definido re. Presta atenção, re, que é re mais câmetz. Antes de Aleph, a vogal do artigo é re mais câmetz. Aí lá ficou escrito Haaretz e não Haeretz. Por quê? E olha aqui que interessante o que eu falei para vocês. É sequência de segolim. Dois segolinhos aí, ó. Tá vendo? Então, sempre o primeiro segol será o quê? A sílaba tônica. Começou com um aleph tônico. A vogal do artigo, que é o nosso câmetz, ele vai ser transferido para consoante tônica, que é o Aleph, tirando aí, desaparecendo com o segol. Por isso, a palavra fica o quê? Haaretz, a terra. Tá aqui, ó. Haaretz, a terra, e não Haeretz. Está aí uma explicação boa. Onde você pegou essa informação, Florisa? Em uma das minhas gramáticas top. Eu tenho gramática aqui para dar e vender, viu? Só não empresto, mas eu vendo. Tá aqui, ó. Vendo não, gente, tô brincando. Então, gramática de Roberto Alves. É um gramático renomado, tá bom? Então, tá aí de onde surgiu essa explicação maravilhosa para você que não entendia nunca por que que houve essa alteração na vogal quando entrou aí o artigo definido, ó. Eretz é terra, Haaretz, a terra. Tá aqui a vogal, que outrora era um segol, transformou-se aí em um câmetz, ou seja, a vogal do artigo, né? Foi duplicada aí, ó, assumindo aí o lugar do segol, beleza? Mais um exemplo aqui, pessoal, ó, har, tá vendo? É uma sílaba tônica, claro que é monossilábica, só tem uma sílaba. Har, perceba que aqui é re mais patá, re mais patá. Montanha, har. Se eu quero dizer a montanha, vocês já sabem que antes de re, ou seja, tônico, né? Tônico, é, a, a, a vogal do artigo definido é re mais câmetz, certo? Re mais câmetz. Aí você entra aqui, ó, pega a vogal do artigo e tira o patá, alonga o patá, tá vendo aí? Har. Entendeu aí? Presta bastante atenção aqui nesse mistério. Diante de re, tônico, a vogal do artigo seria o quê? Re mais câmetz. Tá aqui, ó, hahar. A vogal do artigo transferiu-se para a sílaba tônica. Tirou o patá, deu lugar ao câmetz. Hahar, a montanha. Pronto? Foi claro aí também? Mais um exemplo? Sim, eu falei diante de Aleph, né? Diante de Re e diante de Ain, tônico. Tá aqui. Am. Am é povo. É Ain mais patá e o mem. Se eu quero dizer o povo, antes de Ain, vocês já sabem que a forma do artigo é Re mais Kametz. Beleza? Beleza, tá aqui, ó, o artigo re mais câmet. Então, a vogal do artigo se transferiu para a sílaba tônica. Tira o patá, dá lugar ao câmet,
tá? Alongou aí o patá. Então, Raam, o povo, tá? Espero que vocês tenham aí entendido. Se vocês não entenderam essa pérola aqui, gente, volta aí a aula, assista novamente, uma, duas, três, quantas vezes forem necessárias, desde que você entenda a regra, tá? A regra. Ah, professor, essa regra se aplica 100%? Não, gente, não se aplica. Infelizmente, não é 100%. Mas eis aí uma explicação pela qual acontecem aí essas mudanças, que vocês já viram essas mudanças e muitos não entenderam por quê. É 100%? Vai acontecer sempre essa mudança? Não, não vai. Não vai. Então, não adianta você questionar, mas eu vi escrito na palavra tônica que começou com Aleph ou com Aine, e a vogal do artigo não transferiu, né? Não foi o que transferida. Então, não é 100%, mas 90% aí, essa vogal é transferida, tá bom? Então, vamos aqui mais uma pérola aí. Qualquer coisa aí, vocês vão encher o saco do gramático Roberto Alves, porque veio dele aí essa explicação, tá? Não vem aqui comer meu juiz, não. Vai lá na gramática do professor e se vira. Vamos a mais uma pérola para vocês, né? Depois vocês foquem nessa pérola. Primeiro, eu quero que vocês foquem nas regras lá do artigo definido, tá? Então, vamos lá. Alguns poucos substantivos, eles sofrem alterações internas quando se prefixa o artigo a eles. Os mais importantes são os seguintes. Presta atenção. Garden, que é o que? Jardim. Vocês já sabem que jardim é a forma do artigo definido antes de todas as não guturais é re mais patá, mais dagueste na próxima consoante. Beleza? Beleza. Porém, todavia, entretanto, perceba que quando você acrescentou o artigo a essa palavra jardim, a vogal do Gimel, que é o patá, foi alongado ao Kametz. Tá vendo aqui? Agora, por que, Florida, que acontecem essas mudanças? Simples, pessoal. E é mais nas palavras o quê? Monossilábicas, tá? Monossilábicas. Mas presta atenção naquela regra lá na formação da sílaba, né? Quando diz assim, que uma sílaba fechada ela recebe uma vogal breve, certo? Certo, tá certinho aqui, não tá? Ó, seguindo a regra, é uma sílaba fechada, gan, consoante, vogal, e terminou em uma consoante, é uma sílaba fechada, e toda sílaba fechada é de praxe receber o que, gente? Uma vogal breve, tá? Breve. E essa regra, ela poderá ser invertida se essa sílaba aqui for atônica, tá? Agora, perceba aqui, a partir do momento em que você acrescenta o artigo definido, essa primeira sílaba aqui, primeira, no início, ela é tônica, né? Quando eu acrescento o artigo definido, o início aqui não é mais o tônico, tá? O tônico vai para onde, gente? Para o final da palavra. Como eu falei para vocês, 90% a sílaba tônica está onde? No final da palavra. Então, sílaba fechada, essa daqui continua fechada, porque você tem aqui um daguete duplicador, tem dois gimel, o primeiro vai fechar essa primeira sílaba. Sílaba fechada, vogal breve. E essa outra sílaba fechada, com uma vogal longa, porque ela é a tônica da palavra. Geralmente, quando ela é a tônica, né, essa regra, ela é invertida, né? Ou seja, uma sílaba fechada, ela pode receber uma vogal longa, desde que ela seja atônica. Então, por esse motivo aí, ó, foi modificada a vogal, foi alongada. Então, sílaba fechada é para receber uma vogal breve. Por que que ela foi alongada? Porque ela é atônica. Então, isso vai acontecer em todos os substantivos, em todas as sílabas tônicas, professora? Não, não. Às vezes, vai seguir a regra bonitinho de uma sílaba fechada receber uma vogal breve, né? E de uma sílaba aberta receber uma vogal longa. Agora aqui no final, nem sempre, gente, mas a maioria das vezes isso acontece. Quando a sílaba é tônica no final, se a vogal era breve,
ela foi o quê? Alongada, tá? Ela se alonga. Então, isso é super natural, super normal acontecer, tá? Essa regra aqui, ela pode ser invertida, desde que seja atônica. De igual modo, aqui uma sílaba aberta, se a sílaba fosse aberta, tá? Aberta, sempre que uma sílaba é aberta, vocês já sabem, né, que uma sílaba aberta recebe uma vogal longa, certo? Recebe uma vogal longa. Mas, se essa sílaba aberta ela for atônica, ela pode muito bem permanecer ali ou receber uma vogal breve. Inverte-se a regra quando a sílaba é atônica, tá, pessoal? Não é 100%. E vai haver essa mudança, tá bom? Mas, geralmente é assim que acontece. Sílaba aberta recebe uma vogal longa, sílaba fechada recebe uma vogal breve. Mas e se ela for atônica? Inverte a regra, normalmente, tranquilamente, tá bom? Mas e uma sílaba aberta com uma vogal breve? Não pode. Pode, no caso aqui de Meller, por exemplo. Meller, ó, Meller. Onde é que está a sílaba tônica? Está aqui no início, tá? E é uma sílaba aberta. Mé, não tem nenhum gaguejo aqui no mem, no lâmede, para duplicar esse lâmede. Não tem, mas ela é a sílaba tônica, então ela pode receber uma vogal breve por ela ser a sílaba tônica. Deu para vocês entender essa pérola aqui, esse ensinamento, né? Essa, essa explicação curta, né? Porque que aqui ela está com a vogal breve, certinho, como manda a regra, né? Monossilábica essa palavra. Gan, jardim, com patá, gimel mais patá. Mas quando ela recebeu aqui o artigo definido, a sílaba tônica, ó, o que outrora estava no início, agora ela está no final. Está no final. Então, por esse motivo, foi o que? Alongado aqui. O patá virou um câmetes, tá bom? Sílaba fechada com uma vogal longa. Por quê, gente? Porque ela é a tônica, criatura. Bota isso aí na sua cabeça. Eu tenho aqui, ó, par, que é touro. P, tá vendo aí? P, mais patá. Par, sílaba fechada, vogal breve, como manda a regra, bonitinho. A partir do momento em que eu acrescentar o artigo definido, que é re mais patá e o daguejo, que já se encontram na consoante do grupo pegado que faz, a tônica agora não é mais no início, sim no final, o patá foi alongado. Então, virou o que aí? Rapar, o touro, rapar. Alongou aí, ó, tá vendo? Circulei aí para você. O câmetes é onde está o quê? A sílaba tônica. Então, esta regra pode ser invertida, tá? De uma sílaba fechada, receber aí uma vogal breve. Pode ser alongada, desde que ela seja a sílaba tônica. Se ela não for a tônica, então uma sílaba fechada não tônica recebe uma vogal breve. Bote isso na cabeça de vocês. Tem mais um exemplo? Tem. Aron, tá aqui, ó. Aron, é arca, tá? É arca. Tá aqui. Quantas sílabas você tem aqui, criatura? Uma sílaba. Essa palavra é monossilábica. Isso mesmo. Vocês já estão carecas e cansados de saber que Shivá composto de patá, Shivá composto de câmeras, seja lá o Shivá que for, até ele sozinho, ele nunca vai formar uma sílaba, tá? Todas as minhas gramáticas dizem isso. Se alguém te falou o contrário, então resolva lá com os gramáticos, tá? Tem quantas sílabas aqui? Uma, por quê? Porque eu tenho só uma vogal, que é o Rolenvav. Monossilábico. Beleza, monossilábico. Beleza. Então, qual é a forma do artigo definido antes de Aleph? É re mais câmetes. Está aqui, ó. Re mais câmetes, ra. Agora aqui, a vogal aqui, ó, foi alongada também. Não por ser a tônica, não. Aqui ela foi alongada, tá? Então, a sílaba tônica está aqui no ron. Ron, aqui também é, olha, perceba que aqui permanece a tônica onde? No ron. Aron. Então, eu não posso mudar a vogal Rolenvav porque ela é imutável. Vocês já sabem disso, que essa vogal aqui, ó, Rolenvav, não pode sofrer mudança, né? Na vocalização, não pode ser modificada, reduzida, não pode. Então, a vogal aqui, ó, do Aleph,
que era uma semivogal, ela foi o quê? Alongada. Ela foi alongada. Agora aqui você tem três sílabas. Percebe que outrora você só tinha uma sílaba, mas por ser o quê? Um chivá composto, né, embaixo do aleph, quando recebeu o artigo definido, né, foi o quê? Alongada a vogal do aleph. Então, re mais kamet, a vogal do aleph foi alongada a um kamet. Haron, tá? Haron. Não vá tonificar aqui, tá? Por favor. Agora, aqui não foi mais, não ficou mais dissilábica, não é mais duas sílabas como as demais, ó. Perceba? Uma sílaba, duas sílabas. A tônica está no final, tá? De qualquer forma. Então, aqui agora você tem três sílabas. Uma, duas, três, tá? Então, a vogal aí, a semivogal do Aleph, ela foi o quê? Alongada, ok? Então, essa foi a pérola. Agora, para facilitar, tá aqui um resumão para vocês. Um resumão aí, ó, para que vocês fixem, para vocês fixarem melhor aí a forma do artigo definido. Acabou-se as pérolas aqui, por enquanto, sim. Por enquanto, acabaram-se as pérolas. Vamos aqui para o macete, para facilitar resumidamente aqui. Antes de todas as não guturais, o artigo será rei, mas patá mais dagueche, beleza. Antes de iô, de chivá, e mesmo às vezes, foquem aqui no iô de chivá, tá bom? Iô de chivá. O artigo será rei mais patá, sem rei mais patá, sem dagueche. Resumão aí para vocês. Antes de het e re, o artigo definido será re mais patá, sem dagueche. Por quê, pessoal? Porque essas duas consoantes já nasceram duplicadas, é o que sofre uma reduplicação virtual, como se tivessem aí um dagueche implícito. Antes de re mais câmetes, ret mais câmetes, átono ou não, o artigo será ré. Antes de ret mais estiver composto de câmetes, a forma do artigo será ré. Antes de aine não tônico, a forma do artigo será ré. Aine mais câmetes, ou seja, com uma vogal A não tônico, será ré. Antes de aleph, aine, aleph e resh, a forma do artigo será ré mais câmetes. Então, memorizem aí essas regrinhas básicas, tá? E em seguida temos aqui um exercício para vocês, ó. Vou somente ler, quero que vocês respondam. Depois nós traremos aqui um exercício, uma aula gravada, só respondendo esses exercícios para você corrigir em casa aí, para você conferir e ver se você acertou, tá bem? Então, vem aqui. O hebraico possui uma forma para representar o artigo indefinido? É uma pergunta. O hebraico possui uma forma para representar o artigo indefinido? Existe um artigo indefinido no hebraico? Sim ou não? Ó, responda aí, bota aí o Kengo para funcionar, a cabecinha de vocês, tá? Pensa aí. Se a primeira letra da palavra possuir um dagueche, esse ponto desaparece ou permanece quando acrescenta-se o artigo? Pensa aí e responda, tá? A ausência do artigo indica que o substantivo é definido. Cuidado aí com as pegadinhas, viu, gente? Que vai ter daqui para frente. A ausência do artigo indica que o substantivo é definido? Sei não, pensa aí. A forma do artigo é afetada pelo gênero ou número do substantivo ao qual está prefixado? Sim ou não? Aí, eu fiz uns exercícios bacanas aqui para vocês, tá? A forma escrita do ré mais patá mais dagueche será utilizado antes de todas as guturais? Cuidado aí com a resposta, viu? Ré mais patá mais dagueche será utilizado antes de todas as guturais? Sim ou não? Antes de ré e ret, o artigo normalmente é rei mais câmetes, rei mais igual, rei mais patá. Eu não sei. Vamos lá. Antes de het,
Het, mais ratef kamat, ou seja, antes de ro, qual será a forma do artigo? Ra, ré ou ra com daguesh? Antes de het mais kamet, mais tiver composto de kamet, ein mais kamet, re mais kamet, het mais kamet, não tônicos, o artigo assume a forma de ra, de ré ou de rá. Facinho, facinho, mamão com açúcar. Antes de aleph, ein e resh, não especifiquei nenhuma vogal. O artigo normalmente será escrito re mais kametz, re mais segole, re mais patá mais daguesh. Tem mais? Tem. Quando o artigo for prefixado a um substantivo, cuja consoante for um iod shivá, mem shivá, às vezes, o artigo normalmente será o quê? Re mais kametz, re mais segol, re mais patá sem daguesh. Pensa e responda. Complete os espaços, ou complete o espaço pontilhado e acrescente os sinais massoréticos. Aqui não tem nada a ver com artigo, mas tem. Você vai acrescentar de qualquer forma aqui o artigo. Por exemplo, olha aqui, gente. Tem essas palavras aí no seu PDF. O que está escrito aqui? Aleph, mais um resh e o tsad. A, ou seja, Eretz. Aqui é Eretz, a terra. Está escrito aqui, ó, a terra. A terra. Você vai acrescentar aqui o artigo definido, re mais kametz, Eretz. Mas aqui eu já te mostrei uma pérola, né? Era um segolo que tinha aqui, Eretz, Eretz. O que é que vai acontecer? A vogal do artigo vai ser transferida para a vogal, para a sílaba tônica. Então, vai ficar Haaretz, beleza? Apagar para você não colar. Depois você vai responder isso aí. Aqui, ó. Ein mais mem, o povo. Como é que eu pronuncio isso aqui? Povo, am. Eu quero falar o povo, então você vai acrescentar aí o artigo definido, a vogal, se vira. Procura aí e descubra qual que é o artigo definido aí antes de ein, né? Antes de ein, qual é a forma do artigo, né? Temos aqui ish, que é homem. Eu quero que você escreva aí o homem, coloca o artigo definido e as vogais. O rei, que é Melech, o rei, a Melech, Bait, a casa, coloque as vogais certinha. Bait, a casa, Rabait, ir, cidade, eu quero a cidade, ok? Escreva a forma do artigo. Antes de het e re, o artigo será, escreva aí. Antes de não guturais, o artigo será. Antes de iod, shivá, mem, shivá, repetindo mesmo, para você aprender. Antes de ein mais um A, não tônico, o artigo será. Antes de ein, aleph e resh, o artigo será. Antes de het mais shivá composto de kametz, o artigo será o quê? Escreva aí. Re mais. Exercício. Anexe o artigo ao substantivo de acordo com as regras estudadas. Zahav, o ouro. Acrescenta o artigo aí. Re mais. Qual é a vogal? É uma gutural? Não, não é. Re mais patá mais daguesh. Halav. Halav. Cuidado com as guturais para você anexar corretamente aí o artigo definido com a vogal certa. Veja onde é a tônica, onde não é. Halav, o leite, é leite halav. Aí acrescenta o artigo. Kesef, eu quero que você escreva o artigo, né? A prata. Sus, cavalo, eu quero o cavalo. Mitzvah, mandamento, eu quero o mandamento. Eved, o servo, né? Servo ou escravo, eu quero o servo. Iad é mão, eu quero a mão. Savar, o exército, eu quero o exército. Tem mais? Tem. Aqui eu escrevi o menino. Yeled é menino, então você acrescenta o artigo. A labuta, canseira. Eu quero a labuta ou a canseira. Veja aí qual vai ser o artigo. É para você trabalhar mesmo, gente. Ó, tem tudo aí, ó, tudo. Muita coisa boa aqui. Traduza as palavras. Aqui tu vai traduzir.
Herev, ó, a espada, já estou te dando uma dica. Ha-herev, a espada. Hashem, o nome. Eretz, vou parar por aqui. Navi, tá? Eretz, terra, Navi, profeta. Haaretz, a terra. Ish, homem. Ain, o olho. Haruach, o espírito. Haruach, o espírito. Tem mais? Tem. Lev, coração. Eu quero que você escreva aqui o coração em hebraico, tá? Continue treinando, tá? Lev, Halev, Yad, Hayad, Melachim, aqui Hamelachim, tá? Tem mais Mekomot, lugares. Eu quero Hamekomot, os lugares. Devarim, palavras. Eu quero Hadvarim, as palavras. E aqui é uma leitura para você se divertir um pouquinho, tá bom? Essa foi a nossa aula de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Ficou um pouco longa? Ficou, mas por causa das pérolas, tá bom, pessoal? Bons estudos para vocês. Fica aí o convite, caso queiram estudar conosco. Quem ainda não é nosso aluno, tá? Meu aluno, minha aluna, fica aí um convite para vocês, tá? Se inscrevam no nosso canal, entrem no grupo aí e faça sua matrícula, tá bom? Shalom, Ulehitraot. Paz e até breve.